Sejam bem-vindos a mais um CFC em Pauta. Hoje é a segunda parte do terceiro episódio da temporada e a gente estava falando sobre formação de motociclistas e a gente vai continuar falando aqui, só que hoje a pergunta é um pouquinho diferente. Você já ouviu falar em ciclomotor? E a autorização para conduzir ciclomotor faz sentido na nossa realidade de hoje? Para discutir sobre isso, a nossa bancada fantástica, Olga Zanoni, coordenadora jurídica da Brauto, Gustavo Martins, advogado, proprietário do CFC, e o nosso convidado super especial aqui, Gabriel Thomas, que é campeão brasileiro de motohabilidade e já deu muitas dicas especiais aqui pra gente, inclusive para o motociclista e para o garupa. E a gente vai falar... Vamos começar com você. Conta para mim, Gabriel, você acha que faz sentido carteira de habilitação para ciclomotor? Na essência, controlar uma moto, controlar um ciclomotor é a mesma coisa. A limitação do veículo com relação à velocidade ou peso não vai ter um diferencial muito grande. A pessoa tem que estar capacitada a tanto entender a legislação de onde ela está transitando, quanto a ter a mobilidade correta com aquele veículo, não expor ninguém a um risco de acidente. O ciclomotor, apesar de menor e mais fraco, ele ainda pode alcançar velocidades que podem ser comprometedoras num contato com alguém. E perde o sentido um pouco essa questão da habilitação, da autorização para conduzir ciclomotor, quando existe a exigência de você ter 18 anos completos. Peraí, você tem 18 anos completos? Não é mais interessante tirar a categoria A? O que você acha disso, Gustavo? Vamos lá. A autorização para ciclomotor está prevista no Código de Trânsito Brasileiro desde 98, né? E a gente não tinha uma regulamentação efetiva, né, com relação a isso. E a regulamentação surgiu agora em 2023. E a pergunta fica, né? Por que aconteceu essa regulamentação? Por que sobreveio essa regulamentação somente em 2023? A gente, quem frequenta aí, né, praias, né, Balneário Camboriú, praias, né, lugares litorâneos, percebeu que houve um boom, né? Um acúmulo muito grande dessas motos elétricas, né? Que o pessoal já não sabe o que é. Ah, não, é um brinquedo? É uma moto elétrica? É um ciclomotor? O que é? E a gente vê garotos de 12, 13, 14 anos até pilotando, mais novos, pilotando com garupa, sem capacete, no meio dos carros e tudo mais. E eu entendo que, eu acho que o Estado viu a necessidade de realmente regulamentar para explicar o que é um ciclomotor. Então, assim, hoje realmente não faz sentido, né, uma regulamentação dessa. Não faz sentido você ter uma autorização para ciclomotor se você pode ir direto de uma categoria A. Por quê? Você precisa ter 18 anos. Faria sentido aquilo que a gente estava conversando se a autorização para ciclomotor abarcasse pessoas, por exemplo, com 16 anos. 16 a 18 anos. Faria sentido. Mas hoje você ter a autorização para ciclomotor, você precisar ter como pressuposto 18 anos e a categoria de moto você também precisar ter 18 anos, não faz sentido. É mais fácil você tirar a carteira de moto, né, de uma vez só. Provavelmente, né, Olga, o valor da habilitação seja mesmo. Não, e o grande problema nessa história é, como o Gabriel nos falou, não tem muita diferença entre o veículo, um ciclomotor, uma 125 cilindradas, o contexto é o mesmo e tal, né? Mas é só até 50 km por hora. Qual é o trânsito que ultrapassa 50 km por hora nas grandes cidades? Ou seja, então nós temos um rapaz, uma moça, né, que vai ser autorizado a pilotar um ciclomotor no meio do emaranhado de trânsito. E sabe qual que é o ponto aqui? A legislação, não sei de onde eles tiraram algo no sentido seguinte. Para habilitação, todo mundo sabe que é 45 aulas teóricas e 20 aulas práticas. Para ciclomotor, é 20 aulas teóricas e 5 práticas. Eu não consigo entender. Ou seja, você tem autorização, mas você faz menos da metade do que os demais. E tem que ter 18 anos e tal. Então, a legislação... Eu gosto muito das regras. Errado, né? Tá tudo errado. O Gustavo costuma dizer, o legislador pensou nisso, acho que faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Então, e aí, pegando o teu gancho, para toda a sociedade... Para que você vai fazer uma autorização para ciclomotor se você pode fazer para a categoria A? Fazendo uma analogia aqui, é como se você fosse para a guerra, mas quem usa um 38 pode ir com 5 horas aula. Mas quem vai usar uma arma automática precisa de 20, mas a guerra é a mesma.
Exatamente. Então, assim, se a guerra é mesmo local, Excelente mesmo, o analogia. risco é o mesmo. Exato. Então, assim, pouco importa a arma que você está utilizando. Se ela é uma arma de baixo calibre ou de alto calibre. O que importa é o seguinte, estou na guerra igual você. A gente está com o mesmo risco. O ambiente Então, é o vamos, mesmo. a gente precisa ter a mesma capacitação para poder estar lá junto. Né? Então, hoje realmente não faz sentido a pessoa que tem um ciclomotor ou que quer ter autorização para ciclomotor precisar de menos aulas do que a pessoa que vai para uma categoria de moto. Então, assim, entendo que no final das contas o legislador quis o quê? Legalizar aquela situação das pessoas que compram hoje uma motocicleta, né, um ciclomotor, e dizem, não, é só um brinquedo, eu vou dar para o meu filho pilotar, não tem problema, não, não é um brinquedo. Dá um 38. Exato, né? Dá um 38 para ele brincar, porque é mais ou menos a mesma coisa. né? Eu Qualquer tava veículo é uma brincando de arma, né? fazer, eu tava brincando de fazer matemática aqui agora há pouco, só para dar um pouquinho de embasamento pro pai que acha bonito, dar um. A gente tinha antigamente a JOG, né, que eram os primeiros Eu conceitos. acho que foi nisso que o legislador pensou, porque foi lá em Exato. 98, A né? gente está falando de uma moto 50 cilindradas e, não, mas é bom para criança. Mas se ela pesa lá seus 60 quilos, se o adolescente que está em cima daquele veículo tem os seus 60 quilos e você está conseguindo alcançar 50 quilômetros por hora, a energia de impacto que você consegue uma pessoa que está lá brincando, às vezes sem capacete, perde o controle e bate com a testa num poste, é mais alta do que um tiro de 38 na testa. Olha que Meu absurdo. Deus do céu. Caramba. Para quem não sabe, É mais alta. A conta aqui dá uma diferença que o 38 vai te dar 437 joules de impacto. Uma batida com a cabeça vai te dar 578. Tá, só Gabriel explica pra é um gente os cara- joules. o Gabriel é um cara que força de adora impacto. física. É o que realmente importa. E essa conta eu fiz aqui rápido, porque é uma conta que eu levei para o batalhão de polícia de trânsito quando a gente fez o último treinamento. Porque eles me pediram, Gabriel, a gente precisa que o pessoal que é militar, que está lá cheio de gás e quer subir na moto, e quer fazer, e quer acontecer, que vai subir numa motocicleta, que está querendo trabalhar dessa forma, entenda que isso não é um brinquedo. E aí eu faço lá, eu fiz exposto para todos eles exatamente a conta física para entender a força de impacto. Não, e é assustador, né? Quando você fala um tiro de 38, você fala, meu Deus, a gente não tem essa Quando a gente está noção. falando de motos, que é o que eu levo para os batedores de polícia, eles estão falando de motos que chegam a 200 km por hora. Quer dizer, E o impacto de um Muito tiro, de uma moto a 200 km por hora, com um protetor de metal que vai trazer toda a energia daquela massa em movimento, vai bater na perna de um outro motociclista que ele está uma ultrapassando, pessoa de 80, 90 quilos, né? Mas, é superior ao tiro de um 762. meu Deus do céu. né? Caramba. Então você veja, Então, né? assim, Literalmente a gente tá falando de uma guerra, né? Às vezes o o pai acha... trânsito é uma guerra. Às vezes o pai e a mãe acham bem isso, né? Tô dando um brinquedo pro meu filho, vai se divertir. Então eu entendo que, no fundo, o legislador o que ele quis é realmente falar, não, peraí, vamos regulamentar, vamos demonstrar que isso aqui não é um brinquedo, que isso aqui é um ciclomotor, que isso aqui precisa de uma autorização e que adolescente, criança, não pode pilotar isso aqui. E que, inclusive, a legislação hoje prevê o seguinte, que esse veículo precisa ter um registro. Ele precisa ter um emplacamento, ele precisa ter um registro no Departamento de Trânsito Estadual. Legal saber que o Detran do Paraná saiu na frente. A gente sempre Sim. fala que o Detran saiu na frente, né? Não é pra puxar a brasa pra nossa sardinha, né? Como diz a Olga aqui. Mas saiu na frente e regulamentou toda essa questão do registro, do licenciamento do É ciclomotor. porque a resolução tem uma resolução que exige que seja regulamentado um registro do ciclomotor até 31 de dezembro de 2025. Então, Detran já- todos que têm este veículo precisam buscar informações para regulamentar Entrar no no seu site do estado. Detran, tem todas as informações aqui no sobre o Paraná, registro. como você disse, a gente sai na frente, é só pesquisar, é bem tranquilo. Agora, os demais estados têm que buscar essa informação Essa regulamentação, para né? regulamentar. Mas eu queria, até para deixar as pessoas que nos acompanham, né, informados. Peraí, vamos fazer um cortezinho, porque a gente cortou o Gustavo. Ele tava no meio do raciocínio. Não? Tava. Eu te cortei, eu fiz um parênteses ali, daí voltou pra Olga e daí a gente fez um cortão, você. Não, Não, fez? Acho não, que não. seguiu na boa. Seguiu, Ai, aí né? eu que fiz agora. É. Que legal, obrigada. Desculpa aí, Tá, então. tudo bem. Continua, desculpa. Faz um corte agora e volta ao teu raciocínio. Perdão, desculpa, Olga. Não, É que eu cortei ele, daí eu achei que eu cortei ele e você Não, não, continuou. tá Daí eu de falei, boa, caramba. tá de boa. Tá. Mas para deixar, né, vamos deixar claro como que funciona, até tem o registro, né, que já falamos, que a legislação exige até 31 de dezembro de 2025, tem que registrar seu ciclomotor. Mas nós temos a questão do treinamento, você tem que ter habilitação
para fazer isso. Então, como é que funciona essa habilitação, essa autorização? Você tem que procurar um CFC, né? Procura o CFC, e lá o CFC vai te dar 20 horas aula. Lá o CFC vai te dizer... Teóricas, exatamente. Uhum. Vai te colocar na mesma turma de primeira habilitação A, B, né? Então você vai participar de determinadas disciplinas lá dentro do curso teórico, e aí depois, com o teu próprio ciclo motor, você vai fazer 5 horas aulas. Então, e aí você vai ao Detran com o teu ciclo motor e vai fazer o teste. É assim, esses são os passos, né, que você precisa dar para se regularizar. Teoricamente, né? Porque agora vamos falar na prática. Qual é o CFC que está ministrando o curso para ciclomotor? Porque justamente entra nessa questão. São menos aulas teóricas, são menos aulas práticas, é necessário talvez uma modulação diferente da pista, talvez o profissional que vai dar aula também tem que estar adaptado com o ciclomotor, ou seja, até onde se tem notícia, ninguém está fazendo isso nesse momento. Então a pessoa vai acabar buscando o quê? Habilitação para a categoria A. Então, essa a dica. Você vai no CFC, você não encontra nada. Ninguém vai te atender porque, né, não tem estrutura para isso. Foi criada uma regulamentação e não foi estruturado. Então, qual a dica, né, que a Carla acabou de dar, mas enfatizando? Você vai no CFC e você vai fazer a tua categoria A. Pronto. Tu faz a categoria A, você já recebe mais informações, são 45 horas, você vai aprender a pilotar uma motocicleta um pouco mais, né, um pouquinho mais, mas como nós já falamos, também não vai fazer muita diferença no trânsito. As etapas são as mesmas, Exato. Exame teórico. Então, assim, procure, você que tem um ciclomotor, procure um CFC e faça a categoria A. Primeira habilitação, categoria A. Uma pergunta para o Gabriel, prática aqui, né? Porque assim, a maioria dos ciclomotores hoje são elétricos, né? Diferente da Jogs lá, né, em 98, que era a combustão e tal, a maioria dos ciclomotores são elétricos. Na prática, Gabriel, tem diferença você aprender ou você ensinar uma moto elétrica e uma moto que é a combustão? Porque o elétrico hoje ele tem aquela coisa ele é muito mais sensível no acelerador, ele tem, né, você não escuta o barulho do motor, né, que é uma coisa no combustão que a gente está acostumado a escutar aquele barulho, a sentir a moto, né? Como que funciona para você ensinar no elétrico? Quando parte do zero, quando a pessoa nunca vivenciou um motor a combustão, e eu pego alguns alunos assim, a turma mais nova, na essência você vai estar ensinando do zero, vai dar no mesmo. O que complica é a pessoa que vivenciou o motor a combustão e de repente lidar com uma dinâmica diferente. No carro, você tirou o pé do acelerador e botou no freio, ou na moto, tirou a mão do acelerador e usou o freio, você ainda tem aquela energia do motor trabalhando junto. A maioria dos elétricos, você tirou o pé do acelerador, ele cessou toda a energia, você está só com a inércia trabalhando. Você vai botar o pé no freio, às vezes, para tentar fazer um controle fino do que você quer, você já não vai ter o motor trabalhando contra o freio. Então, alguns detalhezinhos chatos, a pessoa acaba tendo que traduzir. Mas, a bem da verdade, quando você faz uma formação com uma moto de 150, 160 cilindradas no CFC para ir para o trânsito, e você vai pegar um veículo diferente, seja um elétrico de uma capacidade de motor menor, seja maior, ou mesmo um veículo semelhante, mas de características diferentes, você tem que entender tudo de novo. Você tem que aprender tudo de novo, ou partir de um princípio onde você entenda realmente a base da coisa toda. Por isso que eu sou muito chato com a coisa da física, porque quando você entende a física do movimento, ela é única, seja para uma moto de 50, de 100, de 1000, Exato. Elétrica ou a combustão, você está entendendo o movimento. Entender o movimento daquela máquina, você tem que respeitar o mesmo conceito de que ela é uma extensão do teu corpo, que é o que você faria com uma motocicleta a combustão, com uma motocicleta elétrica. Então, até por isso que é importante enfatizar o treinamento, as aulas práticas, 5 horas de aula, não, nem 5 horas, né? 5 aulas. 50 minutos. 5 aulas de 50 minutos para dizer que a pessoa está capacitada a subir num veículo e pilotar pela rua, ela tá muito menos preparada do que aqueles que não estão preparados quando saem de uma formação. E os riscos são os mesmos, né? Como a gente estava falando ali, talvez até maiores, né? Você está lidando com os mesmos carros, caminhões, ônibus, pedestres desavisados. O celular é o inimigo número 1 do trânsito hoje em dia.
Então, por isso que a gente fala muito no treinamento. Cara, você tem que estar preparado para desviar de tudo, para frear para tudo, porque as pessoas não dão mais atenção para o básico. Elas estão dentro daquela gaiola que é o carro, que protege elas, mesmo que elas estejam olhando para o celular. Uhum. E você que está na moto tem que lidar com essas pessoas. Então, não adianta dizer que vai fazer só a formação básica e dali você está preparado. Ou seja, na prática, Tem que a treinar. autorização para CC, não, né, para Não ciclomotor, faz sentido. não faz sentido, não vai ser eficiente. E a gente volta para a categoria de moto, né? Volta para a certeza. categoria A para isso. Mas essa dica foi muito importante porque teve muita gente perguntando. E agora, vi na televisão, vai ter que registrar? Sim, vai ter Vai. que registrar. Entra lá no site do Detran, todas as informações do Detran do Paraná, todas as informações estão lá. E aí cada estado tem que, como a Olga falou, né? Ainda não tem regulamentação em todos os estados, mas com certeza no site do Detran de cada estado tem as informações. Registrar o veículo é essencial. Aí a questão da habilitação, aí essa dica que a gente está dando de realmente fazer habilitação para a categoria A, primeiro porque você possivelmente não vai achar um CFC que vá ministrar essas aulas, e segundo porque o custo da habilitação também não vai compensar, porque você vai tirar uma habilitação para ciclomotor no mesmo valor da categoria A. Então, essa dica aí para o pessoal que estava perguntando. Agora, tem um outro assunto que também a gente levantou no episódio passado, que também tem muita gente perguntando, que é o motofrete, né? Que é o curso de motofretista, mototáxi, e a Olga trouxe algumas informações aqui para nós também. Trouxe bastante. Mas antes, eu queria pegar o gancho do Gabriel, que ele comentou sobre celular, né? O uso do celular. A gente fica pensando, poxa vida, mas o motociclista usa celular, como é que ele faz? Né? Bom, ele bota ali na frente, né? Ele coloca ali na Como é frente, que ele faz, de Gabriel? pezinho. Como é que ele faz, Gabriel? Me conta. Você quer saber o E aí? certo Conta, ou você Gabriel. quer saber o que eu A gente vejo? quer saber a possível. expectativa e realidade. Conta pra Não gente. é possível. A expectativa é que se coloque um celular no painel da moto, como seria o painel do carro, para te dar informações de GPS. E é Básico, isso a né? única coisa que interessa ter um celular em cima de uma moto. É você saber para onde você está indo, principalmente para quem está Que uma trabalhando. rápida olhadela resolve. Uma rápida Só olhadela. que- Algumas motocicletas hoje em dia já vêm com o GPS no próprio painel. Algumas motocicletas vêm com marcadores que só indicam para onde virar, Aham. que já ajuda bastante em Aham. alguns casos. Algumas pessoas às vezes se perdem muito com isso, porque ele diz para virar, consegue mas ver o você trajeto tem todo, duas, enfim. Mas tem ali as soluções. E o celular usado como GPS, ok, é uma É benesse expectativa. da tecnologia. É a expectativa. Agora, você vê gente com o celular enfiado dentro do capacete, discutindo no telefone, você vê gente pilotando, uma cena que em alguns grupos circulou bastante, e não quero entrar muito em detalhes, mas dentro do que se viu, eu acredito que a mulher tenha morrido. Ela está pilotando a moto dela lá aqui, uma scooter maiorzinha, mas ela pilotando, o trânsito acontecendo lá e ela aqui Teclando. Digitando no mexendo, WhatsApp. mexendo no celular. Não basta só olhar, né? Vamos Não. teclar também, né? Gente, que loucura. Isso. Então, Só que você vai ter essa pessoa que está na moto e uma pessoa que está no carro, os dois no seu celular. Um dia essas duas pessoas se encontram. Mas não vai Quem ser está no WhatsApp. carro vai sofrer um prejuízo financeiro grande. Quem está na moto vai sofrer um prejuízo com a própria vida, muitas Exato. vezes. Então a gente não pode dar esse mole, a gente tem que se preparar. Entender que não é para fazer o celular durante a pilotagem, não é para mexer com ele, e entender que a gente tem que treinar para lidar com quem está fazendo isso. Sabe que antes da Olga falar pra gente sobre a questão legal aí do motofretista, mototaxista, a gente tem falado muito sobre isso, sobre a questão da formação. Então a gente fala muito que a formação era algo que deveria vir e está previsto na lei, né? No ensino fundamental, nas escolas. E quando a gente fala isso, tem muita gente, muito CFC, muito proprietário de CFC que fala, mas vocês estão falando que a formação devia sair das mãos do CFC? Não, de jeito nenhum. Quando a gente fala em formação lá no início, a gente está falando de algo, como o Gustavo falou no outro programa, Cultural, né? algo continuado, né? Desde criança, para entender a importância do trânsito, a importância que você tem como pedestre. A gente falou né? disso em outros episódios. Não é a autoescola, não é o CFC que vai fazer a pessoa entender que ela tem que cumprir a regra de não utilizar o telefone.
Isso é dentro de casa, isso é desde criança, isso é cultural. Então, isso é um processo a médio e longo prazo. Se a gente não começa a realmente, com políticas públicas, desde o ensino fundamental, a explicar que tem que seguir regra, que é importante direção defensiva, pilotagem defensiva, que é importante que o trânsito necessita de foco, de atenção, essas pessoas elas não vão se transformar em 2, 3, 5, 45 horas de aulas teóricas dentro do CFC. Elas precisam dessa formação desde cedo, tá? Então, realmente, quando a gente fala assim, vai tirar das mãos do CFC, não vai tirar, é um complemento. É uma formação, é uma base que vai vir desde o ensino fundamental e que vai ser complementada pelo trabalho do CFC. Até porque se a pessoa não decidir não tirar a habilitação, de repente muita gente fala, não, eu não quero tirar a habilitação. Ela não vai passar pelo CFC. Uhum. E daí? Ela não vai ter conhecimento nenhum sobre regras de circulação, sobre normas de trânsito? Até como pedestre, Como pedestre. você precisa de orientação. Né? Exatamente. Então, Gustavo, compartilho e vou insistir em cada episódio deste podcast, CFC em Pauta, eu vou insistir nesse assunto. Temos que aplicar o artigo 76 do Código de Trânsito. Governadores, enfim, todos os envolvidos, né? Temos que regulamentar. Educação para o trânsito desde o ensino, lá na creche, ensino fundamental, ensino médio. O Código até fala ensino superior, mas tudo bem, isso aí é até um pouquinho mais complicado. Mas se colocar, já desde pequenininho até o ensino médio, educação de trânsito, ele já chega no CFC, ou mesmo que não for, né, com comportamento, sabendo como fazer. Receptivo, né? Exato. Então, precisamos disso. Outra dica que é importante para o CFC, né? A gente sabe que quando a pessoa vai para as aulas teóricas, quando o candidato à habilitação vai para a aula teórica, tem muitos instrutores às vezes que acabam voltando, né, a aula teórica muito para a categoria B, que é carro. Por quê? Porque 70%, 80% da sala de aula teórica dos alunos querem categoria B. Os outros 20% ali estão ali para uma categoria A, né? Então, o que acontece? A gente tem que desenvolver uma coisa que chama empatia no trânsito. Empatia com as outras pessoas, com os outros agentes que estão ali. Então, assim, por mais que eu seja um motorista categoria B, que eu vou estar lá dirigindo meu carro, mas eu tenho que ter empatia com o motociclista. Então, eu tenho que entender um pouquinho mais o que acontece com ele, quais são essas condições, como é que funciona uma pilotagem defensiva. Mas eu não vou tirar minha habilitação para moto. Não, eu sei que você não vai tirar, mas eu preciso me importar, preciso ter empatia com você, Perfeito. Com o caminhoneiro, né, com a pessoa que está ali dirigindo uma carreta, com quem está numa autorização de ciclomotor, quem está numa categoria de moto. Então, assim, essa empatia, ela tem que ser criada dentro da sala de aula teórica. Até porque existe, desculpa, Olga, te interrompendo aqui e dando teu gancho, existe muito preconceito contra o mototáxi, contra o motofretista, né? Isso é comum, as pessoas, você vê que a pessoa não tem habilitação, mas ela tá ali reclamando no trânsito, olha ali o que fez o motociclista, olha ali, mas é como a gente falou no outro programa, né? Todo mundo quer o seu delivery em casa, a sua pizza quentinha, né? Mas não quer. Mas isso tá na lei, e daí? Como é que tá essa questão do mototaxista? Tá, só um pouquinho, até porque eu ia falar sobre isso pro final, mas como o Gustavo trouxe essa questão, só para fechar esse ponto da formação teórica, né, para pessoas habilitadas na categoria A. Nós temos hoje, dentro de uma sala de aula, 3 públicos, na mesma sala de aula. Nós temos primeira habilitação categoria A, primeira habilitação categoria B e primeira habilitação categoria AB. Nós misturamos todo mundo ali dentro. Aí, na hora, o que tem categoria B, como você mesmo disse, que é a maioria, na hora que está falando sobre motociclista, sobre como fazer, conduta e tal, ele fica no celular. O da categoria B fica no celular. Na hora que está falando sobre categoria B, a moto fica, o que está na categoria A fica no... Enfim, então assim... Não é para mim, né? Não, é verdade. Não é para mim. Então, isso está errado e precisamos mudar isso. E isso nós encaminhamos como proposta para a Senatran, para a gente começar a pensar nisso. Olha, isso está errado. Fazer algo mais direcionado, né? A nossa proposta seria assim, tudo bem, todo mundo participa junto no mesmo primeiro momento, regras gerais, daí depois cada um vai pro seu treinamento teórico exclusivo. Faz uma especialização aí na sua área. Né? Aí eu vou dar uma admitido na história, porque assim, a minha visão em cima dessa história, sim, deveria ter uma segmentação para treinamento para o motociclista, para ele entender a teoria do
equipamento que ele está Dele. usando. Sim. Uhum. Do motorista, para ele ter uma teoria do entendimento do equipamento que ele está usando. Mas é fundamental você fazer com que todos, o motorista do carro, do caminhão, da van, da moto, tenham a mesma visão do conjunto, partindo do menor para o maior. Eu vejo muito aluno falando, quando dirige carro há 20, 30, 40, 50 anos, e de repente foi realizar o sonho de ter a moto, aprendeu a pilotar a moto, fez o treinamento, está rodando com a moto no trânsito, e voltam, porque eles continuam treinando. Falo, Gabriel, tinha que ser obrigatório todo mundo começar com a moto. Porque aí você começa a sua vida dirigindo, enxergando, opa, existem essas pessoas aqui que estão passando pelo que eu estou passando, cara, tem que cuidar no carro. Então, o motorista do carro, quando ele enxerga com empatia, com entendimento do que está acontecendo, o motociclista, até o cuidado que ele tem já muda um pouquinho. A gente já vai caminhando E para o aquela cara questão do caminhão, quando tem a visão que hoje em dia eu vejo muita gente reclamando que o cara tira a carteira direto para tirar de caminhão porque quer trabalhar. Mas nunca viu um carro, o trânsito na visão do carro, e nunca viu o trânsito na visão da moto. E aí, quando você enxerga do menor para o maior, e que a prioridade vem do menor, você consegue ter essa visão mais empática sobre o Isso que o trânsito. Gabriel falou é muito legal, porque quem é motociclista vai entender, né? Quando você faz uma viagem de carro, ela é uma. Quando você faz uma viagem de moto, assim, parece que é outra viagem, né? Que você está fazendo, é totalmente Os desafios diferente. são outros, Os né? desafios são outros, mas Atenção. assim, você consegue observar coisas diferentes na viagem, né? Tudo aquilo é diferente. Você fala, pô, eu já fiz essa viagem várias vezes de carro e agora de moto ela é diferente, sim. Então isso seria muito legal, né? Se todo mundo que tem hoje carteira de moto pudesse ter uma experiência para falar assim, poxa, me coloquei na pele daquela pessoa por um dia e eu entendi como é que é. Então eu vou ter muito mais cuidado na hora de invadir uma pista, de colocar um pisca, de ir, se não tem um motociclista no meu ponto cego, né? Como é que funciona? Com certeza. Não, realmente, o que o Gabriel trouxe aqui, até a gente coloca como extremamente positivo misturar Sim. Sim. esses três condutores dentro da saia. É importante. Mas ele precisa só de um, né? Porque um tem que entender o outro. Mas sabe que nessa questão de entender, que a gente estava falando, né, no programa anterior, sobre o Garupa, eu falei, né, voltando aqui, para quem não teve oportunidade Não de fez assistir. curso nenhum, nem CFC nenhum. Para quem não teve a oportunidade de assistir ali o episódio anterior, eu sou essa pessoa, tá? Eu sou essa pessoa que o Gabriel falou. Por enquanto. Não, eu acho que eu vou mudar essa minha realidade, viu? Então, o que a gente precisa entender um pouquinho é como ser um bom garupa, eu falei. E o que essa relação do garupa com o motociclista ali, com o piloto. E aí a gente cai naquela questão do mototáxi. Como é que você vai ser o garupa aí do mototáxi se você não sabe, você não conhece as regras, você não sabe como é que você tem que se comportar? Então, Olga, conta pra gente como é que tá essa questão da legislação e depois eu quero entender do Gabriel as dicas, porque quando eu for andar de mototáxi lá no Paraguai... Vai precisar saber, né? Pelo menos o mínimo, né, Gabriel? Eu quero saber. O mínimo. Perfeito. Eu até imagino a cara no Paraguai andando de mototáxi. Não sei, me veio na mente agora. Ai, isso. Gustavo. Nós falamos no início do episódio anterior de que, independentemente de você pilotar moto, dirigir um automóvel ou nem ter habilitação, você está diretamente ligado na questão do motociclista. Quem nunca pediu uma pizza, quem nunca pediu um remédio, né? Ou mototáxi em vários lugares do Brasil. Então, é importante, tanto para quem é habilitado, quanto para a sociedade em geral, saber que nós temos hoje, depois que uma pessoa tem uma habilitação, ela pode ser motofretista ou mototaxista. Né? O que regulamenta isso é a Resolução 930 de 2022, a resolução do CONTRAN. E a resolução 356 do CONTRAN, uma outra resolução, ela diz que cabe aos municípios criar, regulamentarem a prestação de serviço tanto de mototáxi quanto de motofrete. Então, nós temos, num primeiro momento, uma resolução que autoriza esses dois serviços, tem umas regrinhas lá,
tá? E que daí, nesse aspecto, essa resolução 930, ela já está sendo alterada, inclusive participei dos debates da Câmara Temática, vai vir novidades por aí, embora eu não possa comentar, como eu já disse, mas vai vir novidades por aí. Então, tem. E aí, a partir desta regra geral, os municípios, eles acabam adotando esse sistema. E olha que interessante, eu fui na pior cidade, pior no sentido de trânsito, que o trânsito é caótico, mas eu fui buscar informações na maior cidade brasileira, na maior capital, no maior estado, que é São Paulo. Né? Então nós temos duas brigas lá, e depois eu já passo a bola para o Gabriel, acho importante até vocês saberem disso. Nós temos lá em São Paulo as regras para motofretista da Prefeitura de São Paulo, que é a Lei 14.491. E aí ela traz que ele tem que fazer o condumoto, ele tem que passar por várias, e a motocicleta tem que ter lá a carroceria, enfim. E aí ele tem que fazer um curso especializado. Aí aonde que faz esse curso? É a mesma questão do ciclomotor, né? Exatamente. Quem fornece o curso? Olha, aonde faz, Olga? Então, pois é. Até por conta. isso que eu tô com um projeto lá em São Paulo, com o pessoal de lá, pra gente pedir, implorar, pelo amor de Deus, Prefeitura Municipal de São Paulo, me dá um espaço pra gente criar para os motofretistas fazer esse treinamento. Porque não tem. Não tem, entra, vocês podem não tem entrar. lá e não tem aqui, né? Esse é um problema. Então, depois você vai falar sobre isso, onde é que pode... Mas pior do que isso, gente, é o mototaxista. Pior do que isso, no Brasil, o mototaxista. Paraná, todo mundo sabe que não é regulamentado o trabalho de mototáxi. Mas em São Paulo é. Quer dizer, em São Paulo eles não querem regulamentar. Nordeste né? Pois é. Mas os aplicativos no estado de São Paulo conseguiram fazer um aplicativo... Como é que chama aquelas vans que não têm autorização? Cooperativa. Paralelo, no paralelo. Clandestino. Tem aplicativo clandestino no estado de São Paulo transportando pessoas. Isso é muito sério. Então, ele não está regulamentada a profissão, ou a pessoa pega essa moto e não sabe andar de carona, o próprio motociclista não está. Eu estou falando de São Paulo, né? Mas veja, isso é em todo o país. Então, nós temos uma legislação, não tem estrutura para aplicar essa legislação, essa normatização, e aí por isso que nós temos aí que as mortes causadas hoje em São Paulo, pegando São Paulo, né, em torno de 30%. Por isso que é legal o gancho aqui, a gente volta a falar de política pública, né? Que é o quê? A culpa das mortes no trânsito é do CFC. Calma, né? A gente falou de várias coisas aqui, retomando o que a gente falou lá no primeiro episódio. Vem da parte cultural do brasileiro, vem da infraestrutura da viária, vem dessa questão da regulamentação que é falha, né? A gente está hoje, melhor do que você falar aqui, pior, quer dizer, do que você falar do garupa, é você pensar, quem é que será que está pilotando essa moto? Será que essa pessoa tem o curso? Será que essa pessoa não tem o curso? Será que essa pessoa é capacitada? Ou será que ela pegou a moto em casa hoje e falou, hoje eu preciso fazer um dinheiro, eu vou levar alguém passear? Será que ele já levou alguém no garupa? Exato. Então assim, olha só, a gente não pode, essa conta não é só do CFC. Essa conta, ela tem que ser dividida entre vários setores, inclusive o setor público, que tem que ter política pública e investimento e que tem que regulamentar essas questões que a Olga falou agora, porque senão a gente está, através de um trabalho clandestino, pulverizando um trabalho clandestino e botando pessoas que às vezes não têm a menor noção, né, do que está acontecendo. Motofretista. Não é. Não fez o curso, não está regulamentado. Então isso sim contribui para a elevação das mortes no trânsito. E eu acho que é tão engraçado, né? Porque parece que existe uma preocupação tão grande, né, do poder público com a questão da formação, fala-se muito em baixar o valor do curso de habilitação, informação, mas espera aí, tem tantas coisas aí, como você está falando, né, que não se regulamenta, que não se organiza, ou que se regulamenta, mas não se efetiva, porque de repente você não tem um lugar que vai ministrar as aulas, né, não tem estrutura para isso. Então, o problema é muito maior. Eu vou até falar mais. Eu acho que a preocupação no poder público, muitas vezes que eu vejo em alguns estados, em alguns setores, não são todos, em todas as autoridades, não é a formação, é a legalização. O que eles querem?
Só queremos legalizar. Perfeito. A gente quer que É todo isso. mundo tenha habilitação. Só para que a gente possa dizer que a gente levou habilitação para todo mundo, que está todo mundo regulamentado, que está tudo certo. E legalizar a partir de uma imposição de uma Exato. carga horária. Ponto. Né? Para dizer que é mas rigoroso. como é que eu vou dizer que essa pessoa sabe pilotar ou sabe dirigir? Não, porque eu coloquei uma carga horária elevada. Ponto. Rigoroso. Mas e o conteúdo? E a formação? Não, o conteúdo é de menos. A formação é de menos. O que me importa o quê? É legalizar todo mundo e dizer que todo mundo passou por uma carga horária extensa de 20 horas aulas e reduzir o custo. Porque para poder legalizar, CFC você tem que cobrar pouco. E eu tenho que dizer que eu consegui que você cobrou, né, esteja cobrando pouco. Então, peraí, vamos mudar o foco. Vamos entender que o importante não é só legalizar. O importante é formar as pessoas, né, adequadamente. E formar envolve uma estrutura adequada. E estrutura adequada envolve investimento, envolve custo, enfim. E nessa linha, eu queria ouvir do Gabriel, se me permite, imaginando que ele já contou para nós como que funciona o treinamento no CFC, que nós já sabemos, né? E aí, quando ele ainda se desloca de casa para o trabalho, ou usa a motocicleta por uma questão de transporte pessoal, tudo bem. O risco é até menor pelo tempo de uso. Agora, ele sai do CFC com aquele treinamento espetacular, que nós já falamos sobre isso, e aí ele vai trabalhar de motofretista ou de mototaxista. Fala para nós desses riscos, como que vai funcionar? Se ele não morrer, ele sobrevive, né? E aí tem história, enfim. O percentual é 50-50, né? Ou você está vivo ou você está morto. Pois, olha. E aí o que acontece? Loucura. Quando a gente está falando de uma pessoa que sai do CFC sem uma experiência real de trânsito, e essa pessoa pega a motocicleta para fazer um motofrete, ela tem uma carga maior na moto, ela tem, às vezes, uma falta de noção física de como preparar para carregar essa carga, e aí, às vezes, você vê umas pessoas... Eu ia falar, mas eu não quero citar ninguém, mas É o aluno da quinta-feira. Não. É uma curiosidade, é um cara que eu já vi algumas vezes na rua, o cara deve ter pelo menos uns 2 metros de altura e deve pesar uns 120 quilos numa Pop 100. A pessoa às vezes não tem essa noção da distribuição de carga, não tem noção de absolutamente nada, e aí acelera a moto porque ele tem um problema sério no trabalho dele. Ele precisa chegar rápido. O trabalho dele só é contratado porque ele promete uma entrega num tempo rápido. Então esse cara tem que se locomover com uma carga às vezes mal distribuída, sem noção de que quando ele der um pouquinho mais de mão a moto pode subir à frente. O que acontece quando o seguidão volta torto? Qual é o efeito de um contrasterço, de um shimming? São elementos que envolvem o trabalho dele que ele está despreparado. A maioria das pessoas que hoje tem lá seus 10 anos trabalhando com motoboy, eles às vezes não fazem ideia do que é a física em volta daquilo, mas a experiência deles com aquilo fez com que eles conseguissem levar a moto de uma forma relativamente segura e sobreviver. Mas e a turma dos 19 aos 28 anos, 18 aos 28 anos, está começando aquilo ali e não tem uma estrutura que prepare eles para aquilo. O simples fato de ter uma carga e uma moto com um peso mal distribuído já é um potencial de risco muito maior. Agora, quando você bota alguém na garupa, aí eu gosto, até brincando, você falou do Paraguai, eu tenho uma viagem internacional de moto que ilustra bem isso. É uma viagem internacional de moto, ou seja, eu fui até Foz do Iguaçu de carro, peguei um mototaxista e atravessei para o Paraguai. Eu fui de uma cidade para outra. Viagem internacional. Foi uma viagem, era outro país internacional, eu estava de moto, táxi, mas era moto. E aconteceu uma curiosidade, porque quando eu fiz isso, eu já dava aula de motociclismo há muito tempo, já vivia moto há algumas décadas, e eu estava na garupa desse motociclista, era um paraguaio, um homem bem baixinho, para mim, então o meu peso influencia muito mais em cima da moto quando o meu peso é muito maior. Vai lá que eu tô imaginando a cena. Vai lá. E eu tava na garupa dele e a gente atravessando a ponte da amizade. Tava indo ou voltando? Tava indo pro Paraguai. Não, porque daí faz diferença, tem sacola, não tem sacola. Não, eu tava só com a minha mochila. Eu não ia fazer grandes compras, mas eu tava indo para conhecer assim, o que eu podia fazer ali no Paraguai. Quando eu tô atravessando, chegando na aduana, por assim dizer, paraguaia,
eu fiquei preocupado porque eu vi que na mureta tinha muito risco de pedaleira. Ou seja, com frequência, os motociclistas raspam a Já pedaleira na tirou o pé de pedaleira lá. e isso pode alterar a trajetória da moto. E eu vi ele chegando assim, tinha uns carros, não estava com muito movimento, e havia um espaço entre os carros e ele poderia escolher entre ir para a direita ou para a esquerda. E eu entendi, a direita não é segura. Aham. Porque a direita é onde tinham as marcas e a esquerda tinha um espaço maior. muito maior. E o mototaxista estava acelerando para ir, virou para a direita, ainda tinha uma distância boa para o carro. Ele se jogou na direita, eu pensei, não, a esquerda é mais segura. E puxei com o corpo. Ele estava aqui, ele só fez... Eu escutei o mototaxista dar um gritinho, mas eu, de certa forma, sabia o que eu estava fazendo ali só para dar uma direcionada. E eu puxei, e ele veio. Quem mandou na direção da moto? Foi o Garupa. Garupa. O garupa. O garupa tem esse poder. O garupa, posicionado na moto normalmente mais alto, sendo uma pessoa que está se equilibrando sem estar acompanhando o motociclista, que a gente havia falado no episódio anterior, sobre virar a mochila do piloto, o garupa ele tem o poder de direcionar uma curva. Eu me senti empoderada agora. O garupa, o motociclista que está fazendo, existem algumas posturas de pilotagem para curva. Quando o motociclista está usando uma postura como um pêndulo, ou seja, puxando com o corpo para dentro, o garupa fica com medo e joga para fora, ele está desfazendo a curva daquele motociclista. Um motociclista mais experiente, mais habilidoso, usando o guidão, compensa essa mudança de peso. Eu trabalhando, com frequência, eu tenho que compensar essa mudança de peso. Mas e a turma que acabou de tirar a CNH? E está botando uma pessoa, às vezes, muito grande na garupa? Será que tem essa... Não Você tem sabe essa que noção. a gente falou no episódio passado que esse assunto ia... Com certeza a gente ia precisar de 2 episódios, mas eu já tô achando que é muito mais que isso, é muito mais que 2, que 3, porque tem muita coisa para ser falada, né? Tem muita coisa. E a gente começa lá na formação e a gente vem falar de novo aqui nas autoridades, no poder público e tudo mais. E eu acho que a gente vai ter que fazer um outro programa. Como diria a Com Olga aqui, certeza. quando ela está sentada nesse lugar, ela fala, isso merece um outro podcast. Com certeza. Merece um outro podcast. Até porque, Carla, você está coberta de razão, porque, na verdade, o assunto é extremamente sério, é muito sério mesmo. A gente está tentando dar um tom aqui de leveza, né? Mas é muita gente morrendo, dilacerada, literalmente, perna para um lado, cabeça para o outro. Então, nós temos que fazer. Então, se a gente tiver que fazer 10 podcasts para falar sobre isso, para conscientizar, vamos fazer. Com certeza, Antes- essa é antes a da nossa Carla função fechar, aqui. É só para a gente concluir, a única coisa importante que tem que ficar de tudo isso aqui que a gente conversou hoje é que a gente não quer acabar, por exemplo, com o corredor, né, que o motoboy utiliza, né? A gente não quer acabar com essa dinâmica que a gente sabe que tem no Brasil hoje, que ela não vai acabar, né? A curto prazo ela não vai acabar. O que a gente quer é trazer segurança para essa dinâmica. Explicar para essas pessoas e treinar essas pessoas de uma maneira que elas saibam que elas podem continuar utilizando um corredor, que elas podem utilizar essa dinâmica que elas utilizam hoje para a pizza chegar quente em casa, enfim, mas elas podem fazer isso com segurança, sabendo usar o freio dianteiro, traseiro, sabendo fazer um contra-esterço, enfim, uma série de situações. São os 3 E elementos que- básicos que essa pessoa tem que ter para estar na rua. É a legislação, é o entendimento do meio onde ela está, é o entendimento técnico da moto e saber como controlar aquela moto, e é o entendimento da própria cabeça dela de como se direcionar e como fazer esse conjunto todo fluir. E isso não é uma coisa simples. E entender, né, Gabriel, entender que eu diria que o motociclista, ele é mais vulnerável do que um pedestre. Porque o pedestre, ele tem o seu próprio corpo que ele domina, que ele para na faixa, ele vai se ele quiser. Mas a moto não, enquanto ela está rodando, o motociclista, ele pode até utilizar o freio na tentativa de parar, mas dependendo da velocidade, ele não consegue. Ele tem que cuidar do corpo dele e da máquina, né? Ele É tem mais que- vulnerável ainda no trânsito. Ele, na verdade, o motociclista, ele precisa tornar a moto uma extensão do corpo dele para que ele trate a moto, não pensando, será que dá para parar? O corpo dele tem que saber. Com certeza. Exato. E isso ele só vai conseguir repetindo, e aí entra um ponto chato.
não é só subir e sair andando e repetir aquilo à exaustão, porque às vezes você está repetindo a técnica errada. Aprendeu só a usar o freio traseiro, vai ficar freando 1000 vezes só o freio traseiro, você nunca vai conseguir parar a moto com a eficiência demandada no trânsito. Então é repetir com técnicas seguras de pilotagem. Mas a Carla já me convenceu que a gente ia precisar mais de 2 episódios para falar sobre isso. Mas só para fechar o que o Gustavo falou, me desculpe, eu sei que você não gosta das minhas interrupções. Oh, meu Deus! Ela adora, porque ela me deixa Eu gosto falar. quando você traz fofoca, Olga. Porque hoje ela falou aqui, vocês não sabem, mas nos bastidores ela falou assim, gente, eu tenho uma fofoca, e dela... só que isso eu não vou poder contar Terceiro lá. episódio. Eu falei, gente, Se você interromper pra falar que vai fofoca? contar uma fofoca e não contar, a gente vai ficar bravo. Aí Se você sim. interromper pra Não, contar a não. fofoca, daí nós vamos deixar. Não, hoje não tem fofoca. Mas Tem sim, só não pode contar, né? Não, mas eu falei que eu não posso, que é a nova regulamentação do motofretista e mototaxista que está lá na Senatran, quase Quando sair quentinha, você vem contar pra claro, gente. Daí. Com certeza. Mas pegando então, Gustavo, assim, até para fechar essa questão, né? Realmente usar o corredor do jeito que está sendo usado, o pessoal está equivocado, né? Precisa usar com mais segurança o corredor. Ele não pode achar que aquele espaço é seu, porque ele não é. É um espaço que ele está usando. Na verdade, se for analisar, não. Tecnicamente é proibido usar o corredor. Então, se você está usando, a legislação está fazendo vista grossa, a legislação não. A fiscalização está fazendo vista grossa, tudo bem. Mas utilize, se o tráfego está parado, o trânsito está um pouco parado, lento, utilize com tranquilidade. Mas quando flui, não. Use, fique atrás. E depois você vai. Enfim, nós queremos que o mototaxista, principalmente o motofretista, continue levando a pizza, o remédio e tudo, mas o que nós não queremos é que ele perca a sua vida lá para fazer isso. Então, para isso, buscar o próprio CFC, né? Estamos pedindo CFC, tenta ajudar. Utiliza o espaço que sobra nas aulas daquele aluno que já não tem mais, já não sabe mais o que fazer, utiliza, né? Dê algo a mais, instrutor, dê algo a mais para o seu aluno. A gente não pode depender só, né, da regulamentação, como a gente falou aquela hora ali essa também ideia. das escolas. Enquanto não se regulamenta o ensino, no ensino médio, ensino fundamental, as escolas também podem buscar isso, também podem buscar, né, as aulas de trânsito para as crianças, enfim, eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Exato. E a nossa ideia aqui, como sempre, a gente nunca esgota os assuntos, né? A gente promove o debate, a gente levanta a bola e a gente começa uma reflexão e é muito bacana porque a gente continua isso nas redes sociais, nos nossos WhatsApps, né? A gente recebe muita informação também, muitas perguntas do Brasil inteiro, né? Então, primeiro também a gente quer agradecer a audiência, porque não é só no Paraná, a gente tem gente ouvindo a gente lá no Tocantins, lá em cima. Eu falei, meu Deus, como é que chegou lá em cima? Nosso podcast é muito bom. A gente Maranhão. Meu Deus, é muito bom saber que a gente está levando informação de qualidade, a gente está levando realmente, trazendo reflexão, promovendo debate em todo o Brasil. Então, um agradecimento super especial à Volkswagen, que está sempre com a gente, a Viana Motos e Gustavo, seu abraço. Obrigado, meu abraço é pro Gabriel, né, que é um amigo aí de longa data também, é um cara que contribui muito para o trânsito, né, quer ajudar as pessoas a ter uma pilotagem segura. Então, assim, é um cara que faz um trabalho assim fora do padrão, excepcional. Então, obrigado por você ter vindo aqui hoje, obrigado pela amizade e pelo que você contribuiu hoje para todo mundo que está assistindo. E a gente vai deixar aqui embaixo a rede social, também o canal do YouTube, segue lá, CFC em Pauta, não perca, ativa lá o sininho, se inscreve no canal, que sempre tem novidade, você não pode perder. Até a próxima. Também quero agradecer, Gabriel, como eu disse, um prazer te conhecer pessoalmente, e é de pessoas assim que nós precisamos, né? Pessoas que se doem um pouquinho, né? Na tentativa de melhorar o nosso contexto, né? Obrigado mesmo, tá bom? Obrigado pelo teu conhecimento, por tudo que você compartilhou hoje com a gente aqui. E você que está aqui nos assistiu, divulga nosso canal, são informações importantes que todo mundo precisa ter. Obrigado mais uma vez, grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigado.